Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração na manhã de ontem. Uma palavra que fala sobre o rei Davi, um homem de Deus, pastor de ovelhas, um homem a qual Deus instituiu como rei em Israel, venceu Golias, o gigante, homem de guerra, homem valente, homem segundo o coração de Deus. Mas como cada um de nós, também um homem pecador, um homem que cometeu erros, um homem que tomou decisões a qual desagradou Deus. E é justamente sobre uma decisão que ele tomou que a gente vai falar nessa noite, e que Deus possa trazer à luz essa palavra, que ela possa ser viva na minha vida, na tua, que a gente saia daqui edificado, que os nossos corações sejam terra fértil para receber essa palavra. Que a gente também possa aprender com o erro do rei Davi, para que a gente não venha cometer, e que a gente tome isso como experiência, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, e nós precisamos a todo instante estar meditando na palavra, de dia, de noite. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então essa palavra está no 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou começar a ler ela para vocês e a gente vai falando, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conversando um pouquinho. Que diz assim: Então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Façam uma contagem de todos os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam um relatório para mim, disse Davi a Joabe e a outros comandantes do exército. Mas Joabe respondeu: Que o Senhor Deus multiplique o número desse povo por 100. Ó rei Davi, meu senhor, toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isto? Porque o rei quer trazer culpa sobre Israel. Porém, a ordem do rei acabou prevalecendo e Joabe teve de fazer conforme o rei havia mandado. Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Joabe apresentou o número total dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens em idade de prestar serviço militar e 470.000 nas mesmas condições em Judá. Porém, Joabe não contou as tribos de Levi e de Benjamim, porque desaprovava a ordem do rei. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Vamos parar um pouquinho aqui. O texto diz, e ele nos ensina que Satanás, ele quis causar desgraça ao povo de Israel. E eu costumo trazer as palavras para a atualidade, para o nosso dia, porque a palavra é viva, ela se renova todos os dias. E Satanás continua com esse objetivo, no mesmo propósito. Satanás, ele quer trazer desgraça para o povo de Deus. Ele quer destruir o povo do Senhor. E naquela ocasião ele usou o rei Davi para fazer um levantamento, um recenseamento, um censo. Ele colocou em Davi uma visão que era contrária à que ele tinha. Por que eu te digo? Porque Satanás, ele colocou em Davi, e ele fez com que Davi fizesse um censo, um recenseamento. Para tu entender um pouquinho melhor, um recenseamento é um ato ou efeito de recensear, que é igual a relacionar, fazer uma listagem ou enumerar. Recenseamento também é um levantamento e listagem de bens que possam constituir patrimônio nacional ou próprio. E recenseamento também é um cadastro de propriedade. Eu vejo que naquele momento o rei Davi, ele passou a olhar para aquele povo não mais como o povo de Deus, mas como propriedade dele. É como se Davi quisesse saber o que ele tinha sobre o seu domínio, aquilo que ele tinha nas suas mãos, ou aquilo que ele tinha conquistado. E ali é onde ele pecou. E essa palavra, ela falou muito no meu coração, porque na atualidade a gente vive isso. Nós temos diversos líderes, pastores, pessoas que elas pararam de olhar para as pessoas, para aquele povo, como o povo de Deus,
e eles começaram a olhar para as pessoas como propriedade deles, a ponto de eles criarem halls de membro, carteirinha de membro, igrejas que pedem que tu se cadastre como membro, dando CPF, RG, endereço, querem saber da tua renda, quanto tu ganha, quanto tu deixa de ganhar, e não te dão liberdade de poder cultuar a Deus em outra comunidade, não te dão liberdade de se envolver com certas pessoas cristãs, porque são ideias e pensamentos diferentes. Então eu percebo que tudo isso tem acontecido no dia de hoje. Satanás, ele tem usado muitos líderes para trazer desgraça para o povo. E as pessoas, elas acabam sendo aprisionadas a uma denominação, a uma religião, porque os líderes, eles perderam a visão. Eles pararam de olhar para as pessoas como povo de Deus. E eles começaram a olhar como propriedade deles. Eu vejo muito disso. Eu vejo muitas pessoas, eu também já vivi isso. Pessoas que vão visitar uma comunidade e elas estão por ali. E aí a gente vê um certo esforço para que essa visita ela não seja mais apenas uma visita, para que as pessoas acabem indo para aquela comunidade. Mas quando alguém quer sair dessa comunidade, eu já vejo que existe um maltrato, existe uma falta de amor. Eu penso, irmãos, que existe uma igreja. Eu penso não, a palavra ensina que existe uma igreja, que é a igreja de Cristo. Existe só uma igreja, a igreja de Cristo. E nós fizemos parte dessa igreja, somos todos membros, somos corpo de Cristo, somos todo mundo irmão em Cristo. Então por que essa preocupação de ter a pessoa só dentro da tua comunidade, da tua igreja evangélica? Tu deverias sentir alegria, tu deverias de abençoar as pessoas quando elas têm o desejo no coração de buscar algo mais sólido. Porque muitas vezes, irmãos, eu vejo que tem líderes e pastores que eles andaram até uma altura e eles pararam ali. Eles entraram no comodismo. Então é só aquilo ali. E as pessoas querem crescer, elas querem buscar, elas querem mais de Deus. Mas elas precisam sair dali, porque aquele pastor não tem mais alimento para dar para ela. Ela precisa de um alimento mais sólido. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que leite vos dei de beber, não vos dou alimento sólido, porque não podeis suportá-lo. Então existem diversos tipos de alimento. E o que eu vi também aqui nesse texto é que Davi, ele era um rei. Ele era um homem instituído por Deus, ungido por Deus para ser líder de uma nação. Mas Davi, ele errou aqui. Davi, ele fez uma escolha errada. Ele ouviu a voz do diabo e ele resolveu fazer um recenseamento, um censo. Mas aí então surge Joabe, que era um comandante, um servo ou um discípulo, vamos colocar assim. E Joabe, ele advertiu Davi. Ele disse: Senhor, para que isso? Que Deus multiplique esse povo por 100, mas não precisa fazer isso. É como se ele dissesse: Senhor, esse povo não é teu, esse povo é do Senhor, é de Deus. Então eu consigo aprender aqui, irmãos, que às vezes os líderes, eles precisam ouvir aqueles que são seus discípulos, aqueles que são suas ovelhas, porque às vezes um líder acaba se perdendo por ter muita obrigação, muito a fazer, muita preocupação, até por ter muitas pessoas para cuidar. E Deus usa quem Ele quer. E nesse momento aqui, Joabe, ele tinha razão. Joabe aqui estava certo, mas o rei Davi estava errado. Mas o que Joabe fez? Joabe foi lá e obedeceu. A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes. E ele obedeceu. Então ele fez a contagem e ele levou para o rei Davi
E diz que quando ele apresentou essa contagem para o rei Davi, Deus desaprovou e castigou Israel por isso. Esse erro de Davi, irmãos, o texto segue adiante, mais à frente, lá no verso 14, diz que o Senhor mandou uma peste sobre Israel e 70 mil homens de Israel morreram. Então, o erro de Davi custou a vida de 70 mil israelitas. 70 mil homens do povo de Deus morreram. Primeiro, porque Deus queria mostrar para Davi que o povo era do Senhor e que Deus fazia com eles aquilo que bem entendesse, que eles estavam sob o domínio e o poder de Deus e não sobre o domínio e o poder do rei Davi. Ele quis mostrar para Davi que Davi era apenas um instrumento escolhido por ele para guiar um povo que pertencia ao Senhor. Então eu consigo ver, irmãos, claramente que muitos líderes, muitos pastores, por eles inverter o papel, por eles quererem se colocar no lugar de Deus, eles estão levando desgraça às ovelhas, às pessoas. Por isso que a gente observa dentro da igreja evangélica muitos doentes, muitos que dormem. A gente consegue observar que quando é um culto de cura divina, um culto da prosperidade, a igreja está sempre cheia. Está cheia de gente doente, doente do corpo, doente da alma. Está sempre cheia de gente insatisfeita. Então, isso às vezes, irmão, é culpa do líder, porque o líder toma decisões contrárias àquilo que a vontade e a palavra de Deus nos ensina. E esse erro da liderança acaba refletindo nas ovelhas. Aqui nesse texto, mais adiante, lá no versículo 17, depois tu lê o capítulo 21 inteiro, Davi diz a Deus: fui eu quem pequei e agi muito mal quando mandei contar o povo. Mas essas ovelhas, o que elas fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o seu castigo caia sobre mim e a minha família, mas não sobre o seu povo. Aqui ele já reconhece que o povo é de Deus. Mas aqui já era tarde, irmão. Aqui Deus já tinha ceifado a vida de 70 mil pessoas. Né? Eu admiro o rei Davi porque ele é um homem que se arrepende e ele é um homem que ele não tem vergonha de mostrar e expor esse arrependimento em público. Então eu queria deixar esse texto aqui para ti. Eu queria deixar aqui para que a gente pudesse refletir nele. Porque até as pessoas que são ungidas por Deus, instituídas por Deus para serem líderes, elas também erram, elas também pecam. Elas não são perfeitas. Perfeito é só o Senhor. Mas elas têm que ter a humildade de reconhecer quando elas erram. E elas têm que ser mais humildes ainda para aprender a ouvir aqueles que são seus discípulos, seus servos, suas ovelhas, membros da sua comunidade. Porque se a gente não tomar cuidado, irmão, quando a gente pisca o olho, a gente já saiu do propósito, já saiu da visão que a palavra estabeleceu. Então que tu possa receber essa palavra com alegria no teu coração, que Deus possa abençoar a tua vida, que tu saiba, irmão, que tu és livre em Cristo. Eu não estou querendo que tu se rebele contra ninguém. Eu estou dizendo para ti que tu és livre. Que Cristo te deu essa liberdade. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E ele diz: não vos coloquei em jugo de escravidão novamente. Essa escravidão, irmão, não é só da droga, do álcool, da prostituição, do adultério. Essa escravidão, ela também é uma escravidão religiosa. Ela é uma escravidão sistemática. O mundo, ele quer nos oprimir, ele quer nos consumir para que a gente não tenha tempo para Deus, para que a gente não tenha tempo para a palavra.
E muitas igrejas, elas também nos consomem. Para, reflete. Olha para o teu líder, olha para o teu pastor e pergunta dentro do teu coração se tu queres ser igual a ele. Eu passei por isso e falo para ti por experiência própria. Eu não posso andar com alguém a qual eu olho para ele e eu não reconheço ele como um homem de Deus, ou como alguém a qual eu não quero ser. Eu não posso ser discípulo de uma pessoa que eu não quero ser como ela. Aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas o seguiam porque elas reconheciam verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. E a Bíblia ensina que o povo de Deus foi chamado como cristão pela primeira vez. Isso está lá no livro de Atos. E o cristão significa Cristo pequeno. E eles foram chamados de cristãos porque eles eram exatamente como Cristo. Então eles passavam pelos lugares e as pessoas diziam: aqueles são servos de Jesus, porque eles são iguais a Jesus. Então isso mostra, irmãos, que os discípulos, eles se transformaram em cristãos, em pessoas semelhantes a Jesus. Por quê? Porque eles viam em Jesus algo que despertava um desejo no coração deles de ser como Jesus. Então, se tu estás numa igreja, presta atenção, numa comunidade evangélica ou qualquer outra comunidade, aonde tu não te identifica com o pastor da igreja, aonde tu olha para ele e tu não tens o desejo no teu coração de ser como ele, irmãos, tu és livre. Busca a tua liberdade. Busca uma comunidade ou uma pessoa experiente em Deus, a qual tu diga: não, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero falar como essa pessoa. Eu quero entender como essa pessoa. Eu quero viver como essa pessoa. Eu quero ser igual a essa pessoa. Paulo, ele foi um cara muito ousado e ele falou para as pessoas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou assim: vocês não viram Cristo em vida, vocês não viram Jesus em vida. Ele também não viu. Ele não foi discípulo de Cristo quando Cristo era Jesus em vida. Mas ele disse: me imita, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não consegue olhar para Cristo? Me imita, porque eu estou imitando ele e consequentemente vocês o imitarão. Então o cara tem que ser muito valente, o cara tem que ser muito corajoso e o cara tem que ter muita certeza em quem ele é em Deus para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então era essa palavra que eu queria deixar. Eu espero que ela tenha te edificado e quero pedir aqui que, se essa palavra tocou no teu coração, se essa palavra ela foi valorosa para a tua vida, que tu possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por ela e que a gente possa meditar e refletir. Irmãos, o povo é de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros. A Bíblia diz que nós estamos todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível. Temos líderes, temos pessoas para nos instruir, para nos discipular, nós temos tudo isso. Mas todos nós somos iguais perante o Senhor. Não cometa o mesmo erro do rei Davi. Não deixe teu coração soberbo, orgulhoso, e não pensa que tudo aquilo que tens é porque é teu. Não pensa que aqueles 200 membros, 300 membros, 5.000 membros, ou apenas 5 membros, eles são propriedade tua. Todos eles pertencem ao Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida, uma boa noite. E em breve a gente está aqui novamente para edificar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.